Shabbat Shalom para todos. Baruch Hashem, estamos aqui nesse dia maravilhoso que Hashem preparou para todos nós. Tantos percalços para estarmos aqui hoje, né? Parece que o mundo espiritual até já sabe qual será a nossa mensagem. Hoje é Shabbat, é um dia especial que Hashem preparou para nós. E nós estamos na primeira porção da Torá, Parashat Bereshit, que nós vamos trazer o seguinte tema: revelações sobre a queda de Adão. Vamos ministrar isso agora e 16h30 será uma outra ministração, porque o Mashiach é o último Adão. Nós vamos começar agora a decodificar segredos sobre a queda de Adão, do homem, à luz da literatura rabínica. E o Midrash e outras fontes judaicas apontam uma série de tradições que nos ensinam lições importantíssimas sobre os acontecimentos da queda do homem, alguns desses acontecimentos que não estão na Torá escrita. A primeira coisa que o Midrash deixa bem claro é que Hashem criou o homem de forma perfeita. O homem foi criado sem Yetzer Hará, sem a inclinação para o mal, apenas com a inclinação para o bem. E é por isso que o homem e a mulher não tinham vergonha, eles eram puros, não havia nada de perverso no coração deles. Isso é importante porque eu já vi alguns ateus argumentando o seguinte, que Hashem, se você crê em Deus, dizem eles, o teu Deus, ele erra, porque como que um Deus criaria um homem e depois iria ver que o homem decaiu e fez tanta maldade? Você diz que você crê em Deus, então o teu Criador, ele cria pessoas com defeito de fabricação, é o argumento deles. Mas na verdade o Eterno, ele já conhece o presente, o passado e o futuro. Hashem conhece todas as coisas, ele não foi enganado, ele já sabia o que aconteceria, mas ele criou o homem para a sua glória e para o seu esplendor, criou o homem de maneira perfeita. Mas já que nós não somos seres robóticos, o Eterno teve que dar um livre arbítrio para o homem escolher o bem ou o mal, escolher entre a voz de Hashem ou a voz da serpente. Mas a primeira coisa que o Midrash deixa bem claro é que o Eterno criou o homem de maneira perfeita. E outra coisa que o Midrash esclarece é que Adão, o primeiro homem, ele foi criado com uma sabedoria tão grande que ele tinha uma total comunhão com o Eterno antes da queda. A comunhão era tão grande que ele conseguia captar no nível espiritual qual seria o desejo, a vontade do Eterno. Por exemplo, há um Midrash que fala que está na Torá, não é, que Adão deu nome aos animais, mas há um Midrash que diz o seguinte, que o Eterno reuniu a sua corte de anjos e falou: vejam o homem que eu criei, ele é perfeito, ele é sábio, ele tem comunhão comigo. E os anjos duvidaram. E o Eterno disse o seguinte: ele é tão sábio que ele vai colocar o nome nos animais de acordo com aquilo que nós já sabemos. Só para vocês entenderem, né, falando não em hebraico, em português, para que todos entendam. Os animais já tinham um nome: leão, cobra, girafa, cachorro. Só que o homem não sabia, de acordo com esse Midrash. Só que o homem era tão sábio que ele olhava um leão e falava: isso é um leão. E ele acertava: isso é um cachorro. Isso é uma girafa. E os anjos ficaram impressionados que o Adão acertou todos os nomes. Então, quando a Torá diz que ele vai nomeando, na verdade ele vai nomeando e já acertando.
E por quê? Porque ele tinha uma profunda comunhão com o Eterno. Uma comunhão tão grande que ele conseguia captar verdades, como, por exemplo, o nome dos animais. Isso nos ensina uma lição profunda, porque quando houve a queda de Adão, nós perdemos essa comunhão, nós perdemos essa presença forte de Hashem nas nossas vidas. E o objetivo de nós que cremos e seguimos Yeshua HaMashiach é fazermos o tikkun, é fazermos a retificação, para voltarmos a ser como Adão antes da queda, restaurando a nossa comunhão, restaurando o nosso relacionamento com Hashem, que foi o quê? Um relacionamento que foi quebrado. Até hoje é assim. Os tzadikim, os justos, são aqueles que vivem na presença do Eterno e que têm comunhão com o Eterno. Essa é a função do tzadik. O rachá, o ímpio, ele não desfruta da glória do Eterno. Ele vive de forma independente. Ele não quer ter comunhão. Ele não quer ter um relacionamento com o Eterno. Então, a profundidade desse midrash sobre a sabedoria celestial de Adão é que nós temos que buscar essa sabedoria perdida, essa sabedoria oculta. Mas Yeshua, quando ele falou que iria morrer, ressuscitar, iria partir, ele disse que enviaria Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Nós lemos na Torá, Veruach Elohim Merachefet, e o Espírito de Elohim pairava. No Éden, o Espírito de Hashem pairava. Com a queda do homem, o Espírito de Hashem se afastou do homem decaído. Mas a missão de Yeshua, ele disse que iria, mas mandaria o Consolador, Ruach HaKodesh, para quê? Para que nós fôssemos infundidos de novo com a presença de Hashem, com aquele brilho, com aquela glória que foi perdida no Éden. Estudar a Torá, meus irmãos, não é só estudar fatos do passado, é entendermos o nosso presente e também o nosso futuro. As histórias da Torá, elas têm lições espirituais profundas, e a lição é comunhão, restauração de um relacionamento perdido com o Eterno. Algo muito interessante sobre Adão colocar o nome dos animais, que Hashem chegou para os anjos e falou o seguinte: percebam a sabedoria do homem. E ele chegou para o homem, homem em hebraico é Ish. Chegou para o homem e falou: homem, Ish, qual é o teu nome? Porque ele não tinha nome até então, era só Ish. E o homem disse: o meu nome é Adão, porque da Adamá eu fui tirado. Adamá significa terra. Então ele disse: o meu nome é Adão. Adão seria tipo o terroso, o que veio da terra. O Eterno falou: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Adão, ou seja, um terroso, o que veio da terra, porque da Adamá, da terra, eu fui tirado. Ou seja, ele sabia até de onde foi tirado. Era um conhecimento sobrenatural. Meus irmãos, é isso que as pessoas não entendem na religião. Estudar as Escrituras, você pode estudar racionalmente, com a mente, com o QI e com o intelecto, mas isso não basta. Nós temos que ter uma sabedoria iluminada do alto, uma sabedoria que só o Eterno dá. Há muitas pessoas que são versadas até nas Escrituras, mas apenas no campo intelectual, que é até bom, porém, nós temos que ir muito além. Por quê? Porque quem confia na sua própria inteligência termina caindo. A mulher e o homem caíram por quê? Porque confiaram em si mesmos. Acharam que sabem mais do que o Eterno e não precisavam do Eterno.
A raiz do pecado do homem e da mulher é a raiz do pecado do ser humano hoje. Viver em independência e achar, não, eu sei o que eu faço. E até quem é religioso, acontece isso. Não, eu faço isso porque eu estou certo. Poxa, existem milhares de religiões no mundo, milhões, e elas se contrariam umas com as outras. Então a verdade é uma só. Eu não poderia falar que todas estão certas. Se a verdade absoluta, alguma coisa está certa e as outras estão erradas. Mas até o sujeito que está errado, ele jura que está o quê? Certo. E não está. Uma outra coisa que o Midrash diz, que o Eterno perguntou o nome dos animais, Adão acertou, perguntou o nome dele mesmo, ele disse que o nome dele era Adão, acertou, e o Eterno perguntou para ele assim, qual é o meu nome? Interessante isso, o Eterno perguntar para Adão, qual é o meu nome? E Adão disse assim, tu és Adonai, porque Adonai significa meu Senhor. Então Adão falou, tu és Adonai, porque tu és o meu Senhor. E tu és o Senhor de tudo, de todas as coisas. Percebam a sabedoria de Adão, e essa frase, tu és o meu Senhor, tu és Adonai, Atá Adonai, tu és Adonai, é algo que nós precisamos refletir hoje. Será que nós estamos colocando Hashem verdadeiramente como o nosso Senhor? As pessoas querem Adonai como Salvador, ou como abençoador, ou como alguém que vai te dar alguma coisa em troca. Mas a questão é, Atá Adonai, tu és o meu Senhor. E nós temos que entender que somos servos. Por incrível que pareça, existem até uma teologia cristã, eu sei porque uma amiga minha já falou isso, que ela era dessa denominação, que eu não vou falar o nome, que eles pregam, uma denominação famosa, muito grande, evangélica, eles pregam que Jesus veio, é o que eles pregam, Jesus veio, e agora nós somos o Senhor e Deus é o servo. Meu irmão, uma denominação muito grande, muito influente. E ela crê nisso, ela mostra o livro. Não, porque o Kenneth Hagin disse isso, então ele falou, está falado. Meus irmãos, a voz e o veneno da serpente, a voz da serpente ecoa até hoje, para falar que isso é um absurdo, falar que o Eterno é servo e nós somos senhores. O que eu queria destacar primeiramente é, precisamos de uma sabedoria espiritual, uma sabedoria muito além da letra, porque a letra mata, ruach, o espírito que vivifica. Esse é o problema até do judaísmo moderno. Há muitos rabinos inteligentes, estudiosos, homens de muita leitura, mas muitas vezes falta essa conexão com o Eterno que só o Mashiach dá. Então, depois de Hashem ter criado o homem com tanta sabedoria, Hashem falou para os malachim, para os anjos, viram? O homem é sábio, ele é perfeito. E aí o que aconteceu? Um anjo chamado Samael, Samael é outro nome de Azazel, que é um outro nome para Hassatã, ele ficou muito irado, ele ficou com inveja do homem, porque ele era orgulhoso, soberbo. Só para vocês terem uma ideia, os serafim eram anjos poderosíssimos de 6 asas. Azazel ou Samael, Hassatã, ele tinha 12, o dobro. Ele era o principal, o maioral, ele era o chefe. E aí ele ficou com inveja do homem, diz o Midrash que ele teve inveja. Ele cobiçou, porque o Eterno falou que o homem iria cuidar da terra. Ele, eu sou o maioral, o Eterno vai dar a terra para esse homem? O que é isso? Ele que vai receber e não eu?
Então ele teve inveja da sabedoria do homem, ele teve concupiscência, ele teve cobiça, ele cobiçou o que não era dele. Por quê? Porque ele era ambicioso. Meus irmãos, que revelação do Midrash, porque a inveja, a cobiça, a ambição, a vaidade, o orgulho, são as causas dos pecados de hoje. Se você parar para pensar, todos os pecados vão gerar em torno disso. E por isso que nós temos que buscar Mashiach para buscarmos a nossa natureza celestial. Quanto mais do celestial nós tivermos nas nossas vidas, menos nós iremos cobiçar as coisas terrenas. Quanto mais celestial você for, menos coisas terrenas você vai o quê? Desejar. E diz o Midrash ainda que, quando Hashem criou o homem, ele chegou para os anjos e falou o seguinte: olha, vocês vão se prostrar perante o homem, porque o homem, ele é superior a vocês. Vejam, o homem antes da queda, o homem é superior a vocês, vocês vão se prostrar perante o homem. Percebam, meus irmãos, nós fomos criados com um esplendor. Adão, na verdade, o primeiro homem, Adão, o primeiro homem, foi criado com esplendor, com uma glória maior do que os próprios anjos. E é por isso que os anjos caídos tanto querem destruir o homem. Mas Hashem falou: vocês vão lá e vão se prostrar perante o homem. E aí, os anjos decidiram se prostrar perante o homem. Mas diz o Midrash que Satan, ele falou: não, eu não vou me prostrar. E ele disse assim para o Eterno: Senhor do mundo, não é? Adon Olam, que a gente cantou, Adon Olam, criaste-nos do brilho da tua glória e nos disseste que devemos nos prostrar diante desse homem que tu criaste do pó da terra. Nós, anjos, fomos criados de luz. Ele foi criado do pó da terra. É perante ele que nós vamos nos prostrar. Percebam, né? Ele foi criado da luz, anjo de luz, e o homem do pó da terra. E aí o Eterno disse para Satan: o que veio do pó da terra tem uma sabedoria que tu não tens. Porque o Eterno já conhece todas as coisas. E aí, meu irmão, Satan ficou irado. Aí ele não poderia mais aceitar. Ele se rebelou, levou outros malachim, outros anjos nesta rebelião. E aí o porquê do rabino Eliezer explica que a Satã pensou o seguinte: eu tenho que destruir o homem, mas o homem é imortal, o homem nasceu imortal, não havia morte no mundo, eu quero matar esse homem, mas ele não morre, como que eu faço? E daí ele pensa: tenho que criar uma estratégia, um plano. O plano para que Adão peque contra o seu Criador. E aí ele venha a morrer. Meus irmãos, a estratégia da serpente até hoje é essa: tentar nos seduzir para que pequemos contra o Criador. Isso vai gerar uma morte espiritual em nós e depois uma condenação. Percebam que os princípios espirituais são os mesmos. Ele tenta, você peca e depois será sentenciado à morte, porque o salário do pecado é a morte. E aí diz o porquê do rabino Eliezer, no capítulo 13, que ele olhou a serpente, viu que a serpente era um animal astuto, inteligente. Os animais têm uma inteligência. Ele viu que a serpente era astuta, inteligente e pensou o seguinte: esse animal é bom para enganar o homem. Meus irmãos, a palavra-chave é enganar. Satã, ele engana. E o pior é que com tantas heresias no mundo e pessoas seguindo heresias, as pessoas
creem na mentira, elas creem no veneno da serpente, porque ela tem esse poder de enganar. E diz o porquê do Rabino Eliezer que Satã foi e montou na serpente. Montar na serpente é uma alusão também a entrar na serpente. Alguns rabinos que dizem que a serpente não era Satã, falam isso, mas estão errados. Há muitos midrashim nesse sentido, dizendo que a serpente foi usada, sim, por Satã. A própria literatura rabínica fala isso. Isso é confirmado na própria revelação de Yohanan, o Apocalipse, capítulo 12, verso 9, fala que o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, cujo nome é enganador e Satã. Apocalipse fala que a antiga serpente é Satã. Uma outra obra judaica, Oráculos Sibilinos, capítulo 1, 55, fala que a serpente é a causa de engano no mundo, uma alusão a esse engano espiritual. E o livro Sabedoria de Salomão, Hormat Shlomo 2:24, diz que pela inveja do adversário, esse texto está em grego, fala diabolos, diabo. Pela inveja do diabo, que significa adversário, a morte entrou no mundo. Meus irmãos, isso é muito sério. Tal como Satã entrou na serpente, os shedim, os demônios, entram nos seres humanos. Isso até hoje é assim. Já vi muitos shedim, muitos demônios entrando em seres humanos. Em animais eu nunca vi, mas eu liderava um grupo que fazia um trabalho em uma comunidade no domingo, e uma vez eu não fui nessa missão, mas todos voltaram e relataram, e depois eu conheci a senhora. Era uma senhora que o pessoal chegou lá e manifestou shedim, demônios. O pessoal chegou lá, orou, e os demônios saíram. Só que saíram e entraram no cachorro da mulher. O cachorro mudou de fisionomia, mudou de figura, parecia um monstro. E foi para avançar nos Talmidim de Yeshua. Já com uma feição ali, parecia um monstro mesmo. Isso várias pessoas falaram, né? Eram pessoas de minha confiança, que eu liderava, pessoas sérias. Então, todo mundo falou, e a dona também, foi notório. Só que daí, o Eterno, eles oraram na hora, quando o cachorro ia avançar. E o que aconteceu, gente? O demônio saiu, o cachorro até morreu. Para vocês verem como essas coisas sobrenaturais são fortes. Satã entrou na serpente e ele entra também nas pessoas. E o desejo é esse, gerar a morte espiritual aqui na terra, para que haja a condenação do ser humano, uma condenação com uma morte eterna. O porquê do Rabino Eliezer explica ainda que por que a serpente foi na mulher? Porque falou o seguinte, e às vezes, né, tudo bem, o mundo está mudando, mas geralmente é assim. O homem, geralmente, ele é mais cabeça dura, ele é menos sensível a um pedido. E a mulher tem um coração bom, um coração mais aberto. E às vezes, por a mulher ter um coração mais aberto, um coração de mãe, às vezes ela é ludibriada de uma forma mais fácil do que o homem. O homem geralmente é cabeça dura, ele é estático, e a mulher não. Então a serpente percebeu isso e falou, se eu tentar enganar o homem vai ser difícil, eu vou na mulher. E aí foi tentar a mulher. O livro judaico chamado Sefer Adão Ve'Chavá, o livro de Adão e Eva, no capítulo 19, fala que a Havá, a mulher, ela contou, né, o que aconteceu. E ela disse o seguinte, que a serpente usada por Satã, ela colocou um veneno no fruto. Não explica que veneno é esse,
creio que deva ser um veneno espiritual até, mas colocou um veneno ali, não está escrito, mas eu creio que é algo meio que espiritual, um veneno no fruto, e fez com que a mulher comesse pela cobiça. E Eva explica que a cobiça é a origem de todo o pecado. Nesse livro ela admite, olha, eu cobicei, então a cobiça é a origem de todos os pecados. Percebam, Raverim, uma coisa, Adão e Eva, eles tinham tudo, eles receberam um paraíso, eles não tinham que trabalhar, não tinham contas a pagar, conta de água, luz, não tinham doenças, não tinham nenhuma dos problemas que nós temos hoje. Eles tinham tudo. Imagine o Eterno chegando para você e falando assim: eu vou te dar tudo, tudo, eu te dou um paraíso completo para você desfrutar. Não precisa pagar conta de água, luz, você não vai ficar doente, vai ser tudo para você. Porém, você só não pode comer aquele fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poxa, é um bom negócio, parando para pensar. Você recebe tudo, não precisa pagar conta de água, luz, não precisa ter dívida, não tem boleto, não tem nada. Você recebe tudo, só aquilo ali que eu não tenho. Maravilha, é um bom negócio. Só que vejam que o ser humano, ele quer, ele deseja, ele cobiça justamente aquilo que ele não tem. Aquilo que ele não tem. O ser humano, ele não se contenta com aquilo que o Eterno deu para ele. Este é o mal do ser humano. O ser humano não é feliz com o que ele tem. Ele cobiça aquilo que ele não tem. E aí vem o pecado. O pecado é você desejar algo que não é teu. Nós temos que aprender essa lição, sermos felizes com o que o Eterno nos deu. Sempre assim, meu irmão, o sujeito, o Eterno dá um emprego para ele, em vez de ele agradecer, aí ele começa a reclamar, trabalha mal, é mandado embora, é despedido, aí ainda reclama. É a pessoa que o Eterno deu uma família, deu uma esposa, aí o sujeito reclama da mulher. É a pessoa que reclama, a pessoa nunca está satisfeita com nada. Freud, o psicanalista, falava que o ser humano é um ser faltante. Ele sempre acha que falta algo. O Eterno te dá o paraíso inteiro? Ah, não, é pouco, eu quero o fruto proibido. O segredo da felicidade, repito, é nos contentarmos e sermos felizes com aquilo que o Eterno nos deu. Seja grato a Hashem pela tua vida, pela tua família, pelo teu emprego, pela tua congregação, por todas as coisas. Ah, mas podia ser melhor. Foi o pecado do homem e da mulher. Olha, aquele fruto proibido, ele deve ser mais gostoso. Diz a Torá que era agradável à vista, deve ser melhor aquilo ali. Sempre vai ter algo que vai parecer melhor que aquilo que nós temos. E a ingratidão e a insatisfação são formas de pecado. E aí diz o Midrash ainda que a serpente falou para a mulher o seguinte: o Eterno, a serpente falando para a mulher, o Eterno te proibiu comer o fruto, sabe por quê? Olha o papo da serpente, de acordo com o Midrash. Sabe por que o Eterno te proibiu comer aquilo ali? A mulher, por que ele proibiu? Porque o Eterno tem inveja de você e do teu marido. O Eterno tem inveja. E ela falou, ele tem inveja? Tem, disse a serpente. Por quê? Porque ele cria mundos e destrói mundos. Ele faz viver e ele pode matar. Ele é o Todo-Poderoso. Mas se você comer o fruto, você vai ter esse poder que ele tem.
Você vai ser como Elohim. A Torá até diz, né? O dia que vocês comerem serão como Elohim. Quando você comer, você vai ser igual a ele. Vocês serão o Todo-Poderoso. Vocês poderão criar mundos e universos. Então, disse a serpente, Hashem te proibiu comer porque ele tem inveja de você. Percebam como, meu irmão, Satã, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente porque ele inverte as coisas. E o discurso parece lógico. O discurso parece razoável. Ué, por que ele me proibiu? Tem alguma coisa errada. Então, vejam, Satã, ele inverte. Satã que tem inveja, mas ele convence o ser humano que a inveja está no eterno. Meus irmãos, desde Adão e Havá, Adão e Eva, Satã é especialista em distorcer a verdade. E te digo mais, Satã prega mentira, mas às vezes a mentira você já está escaldado. Muitas vezes ele nem prega aquela mentira de cara, ele prega o que eu chamo de meias verdades. Mas as meias verdades também são a mentira. Satã não se apresenta com chifre, com rabo e com tridente. Ele se apresenta como um líder religioso que serve ao eterno. Quantos líderes são emissários de Satã? Se ele se apresentasse ali com chifre, com rabo, ninguém vai querer. Mas ele vai se apresentar com uma coisa, o quê? Como alguém bom, como alguém justo, como alguém correto, e vai falar coisas que o ser humano vai cair naquilo ali. Outra coisa que Satã usou, de acordo com o Midrash, é falar assim, vocês podem comer sim aquela árvore. Sabe por quê? Disse Satã. Se ele criou todas as árvores e aquela árvore foi criada, ela estaria ali só de enfeite? Ela estaria ali sem propósito? Se ele criou é para comer, ela está ali. Meus irmãos, Satã, ele usa argumentos bons. Ele usa argumentos para convencer o homem. Por quê? Porque quando o homem peca, às vezes, ele acha que não tem problema. Que foi o caso deles. Não, poxa, eu posso, aquilo ali é legal. Eu não sou casado, né? O pecador pensando, eu não sou. Até pessoas da Techuvá, eu recebo e-mails, muita gente falando, Tzadok, eu posso viver com uma mulher sem ser casado, né? Aí eu falo, não pode, tem que se casar. Aí o sujeito, ele tenta achar explicações. Sempre é assim, ele tenta arrumar um argumento, sempre é assim. Mas eu consegui, o último que eu ouvi foi até assim, Isaac se uniu, olha só, eu ouvi assim, Isaac se uniu a Rebeca, mas a Torá não diz que houve uma festa de casamento e como foi o casamento. Então, já que a Torá não descreve, então não houve casamento, foi ali, eles se uniram ali. Gente, a Torá é um resumo das coisas, né? A Torá é um resumo das coisas. A Torá não fala todos os fatos que aconteceram, né? Todos os fatos. Mas o ser humano, ele sempre quer arrumar uma desculpa. Eu até falei assim, a Torá não narra, por exemplo, as pessoas fazendo, suas necessidades fisiológicas, por exemplo, mas é claro que as pessoas tinham necessidades fisiológicas, não é? Então, assim, a Torá não narra isso, mas isso tinha. Então, não significa que a Torá não narra algo, é que aquilo ali não existe. Pois bem, esta é a estratégia de Satã, de convencer que você pode fazer aquilo que não é nada demais. Você está na graça. Faça o que você quiser. Você é livre. Você é livre no Salvador para fazer o que você quiser da tua vida.
Não com essas palavras, mas isso foi que Satã, a serpente, terminou falando para o homem e para a mulher, e depois a mulher ofereceu ao homem. Outra coisa que é interessante é que Hashem falou que o homem e a mulher não poderiam comer. Só que a Torá narra que quando a serpente vai conversar com a mulher fala para a serpente: o Eterno proibiu que eu comesse e que eu tocasse. Você pode ler em Bereshit, Gênesis 3:3. Então o Eterno proibiu só comer, mas a mulher fala: eu estou proibida de comer e de tocar também. Só que tocar podia, se você podia tocar. Só que a mulher, ela aumentou o mandamento de Hashem, que é um problema do ser humano. O ser humano ele tem uma tendência a aumentar as coisas. O Eterno fala um negócio, aí você chega e, né, tal como uma pessoa chegou, disse: Sadoc, eu estou fazendo techuvá, tal, eu já me libertei, parei de andar de bicicleta. Mas peraí. Não, porque o Eterno é contra alguém andar de bicicleta. Mas que proibição é essa? Deixa eu entender. Não, porque o meu líder falou isso, que eu não posso andar mais de bicicleta, que é coisa do mal. O movimento da techuvá, judaísmo messiânico. O que eu quero dizer, eu estou dando esse exemplo, que as pessoas criam uma série de coisas. Essa é a grande perversidade. E hoje, de manhã, meditando nessa palavra, o Eterno me tocou o seguinte: o que é a religião? A religião é a distorção do que o Eterno revelou. Os sistemas religiosos, todo sistema religioso geralmente tem até a Bíblia, mas você pegar aquilo ali e distorcer e criar aberrações. Aí tem, né, igrejas dos homossexuais, igrejas dos divorciados, igreja para quem quer fazer sexo antes do casamento. O Sadoc só bate no cristianismo, vamos bater no judaísmo também. Já houve casamento gay de rabinos ortodoxos. Houve isso, se você pesquisar já houve também. Então, ou seja, há para tudo quanto é tipo de gosto. O sujeito tem um pecado, vai ter uma religião que vai permitir aquele teu pecado e vai falar que está tudo certo, ok? Sempre, isso é o sistema religioso. Mas voltando, o Eterno proibiu comer o fruto e não tocar. A mulher achou que não podia tocar. E daí o que a serpente faz? Diz o Midrash. A serpente empurra a mulher para o fruto proibido, e a mulher cai ali e encosta. Quando ela encosta, não acontece nada, porque não era proibido tocar. Olha o que a serpente faz: ela empurra a mulher encosta sem querer, e a serpente falou: viu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Se você tocou e não aconteceu nada, você pode comer. Você pode comer que não vai acontecer nada. Está liberado. Meus irmãos, olhem como Satã é o mesmo. Tal como Yeshua é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Satã também, ele só não será eternamente, que ele vai ser aniquilado depois do milênio, diz Apocalipse. Mas ele é a mesma coisa. O que ele fala para as pessoas pode fazer que não vai acontecer nada. É o que ele falou para a mulher: você tocou, não aconteceu nada, agora come que não vai dar em nada. É isso. Pode pecar que não vai acontecer nada. Pode mentir que não vai acontecer nada, pode ser desonesto que não vai acontecer nada, pode praticar imoralidade sexual que não vai acontecer nada, pode fazer comércio da fé e ganhar dinheiro, ficar milionário com a fé, que não vai acontecer nada, pode explorar o ser humano, que não vai acontecer nada. Você pode viver de uma forma independente, porque Hashem falou: o dia que vocês comerem, vocês serão como Elohim. O que é ser como Elohim? É ser independente, porque o Eterno é independente. O Eterno é independente porque ele não tem que prestar contas a ninguém.
O ser humano querer ser como Elohim é falar o seguinte: eu quero ser como Deus, eu quero ser independente. Eu não quero prestar contas para ninguém, é o que o ser humano fala. E aí o Midrash diz que a mulher tocou sem querer, que foi empurrada, e não aconteceu nada. Aí a serpente usa a estratégia final. A serpente fala assim: quer ver que você pode comer? A serpente tira um fruto proibido e come. A serpente come primeiro. E sabe o que acontece com a serpente? Nada. Até porque a punição era para o homem e para a mulher. A serpente come, tá gostoso, tá uma delícia. Viu? Não aconteceu nada. E aí a mulher fala: bem, eu toquei, não aconteceu nada, a serpente comeu, não aconteceu nada. Aí a mulher pensa o seguinte: descobri a verdade, diz o Midrash, descobri a verdade. A serpente, né? A mulher falando: a serpente está falando a verdade, e o Eterno está falando a mentira. A que ponto, gente, as coisas chegaram? A mulher pensou que a serpente fala a verdade e o Eterno fala a mentira. É isso que é a operação do engano. Satã e a serpente hoje têm um veneno espiritual para convencer que o que é do Eterno é errado. Nós vamos pregar muitas coisas para as pessoas não querem saber. Ah, não, eu já tenho as minhas convicções. Só que às vezes a convicção da pessoa é da serpente. E a pessoa jura que ela está certa e que nós estamos errados. Meus irmãos, isso é muito sério. Satã, ele quer fazer com que o ser humano não acredite, e essa é a batalha do fim dos tempos. Sabe o que é? A batalha do fim dos tempos, anotem aí, é a batalha contra a palavra. Porque Efésios 6 diz que a espada é a palavra. O que é uma luta contra a palavra? É anular a palavra. É um exemplo: a palavra proíbe o homossexualismo. Não, você pode ser homossexual. É uma luta contra a palavra. Você tem que se casar e viver em pureza sexual. Pureza sexual. Não, você pode namorar. Como que é isso? Você sai com uma, com outra, você tem que experimentar, você tem que curtir a vida. Você é tão novo, tem que curtir a vida. Você pode, aí depois, no final da vida, você se converte, aceita Jesus, morre e é salvo, né? Mas enquanto isso, você vai curtindo a vida adoidado. É uma luta contra a palavra. Judaísmo messiânico e nazareno virou sinagoga de Satã. Muitos falam: a Brit Hadashah é produto de Roma. Não acredite em Roma. Aí é engraçado, né? O sujeito ele não quer acreditar em Roma, mas ele acredita na serpente. Essas pessoas acreditam na serpente. A luta é uma luta contra a palavra. Ok? E isso que nós temos que entender, porque os princípios de Hashem são imutáveis. Há um Midrash que fala que até a serpente, a mulher, né, antes de comer o fruto, ela tocou, não aconteceu nada, a serpente comeu, não aconteceu nada, aí ela pega ali o fruto e ainda fica meio receosa, aí ela come um pedacinho da casca, fala: vou provar só a casquinha para ver como que é, e não acontece nada. Aí ela fala: bem, se eu comi a casca e não deu nada, agora eu como tudo. Esse midrash dela comer a casca é interessante, sabe por quê? Ela pensa assim: eu não vou comer tudo, eu vou fazer um pouquinho só, a casquinha, eu vejo e não aconteceu nada, eu prossigo, que foi o que ela fez. Eu gosto muito desse midrash dela saboreando primeiro a casca antes do fruto, que é isso que o pecador faz.
Muita gente, às vezes, não parte para o pecado gravíssimo de início. Ele fica ali, num pecado pequeno, aí vai fazendo outro, aí vai fazendo outro, vai fazendo outro. Um abismo atrai outro abismo, até que ele caia de vez. Um grande exemplo, muita gente que me manda e-mail, que narra que tem problemas no campo sexual, é isso. Muita gente me manda e-mail, mas esse midrash se aplica. O sujeito, ele é casado. Aí ele fala, não, eu não posso trair a minha esposa. Pô, mas eu posso ficar olhando pornografia na internet. Estou entendendo? É a casca. Não, eu não vou trair a minha esposa. Mas, poxa, a carne é fraca, eu vou só olhar um pouquinho aqui. Aí ele vê um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. Aí vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí já aconteceu. A pessoa falou, poxa, aí eu fui e adulterei. Estou entendendo? O pecado assim começa na casca. É aquilo ali, não tem problema. Ah, isso é tão pequeno que eu posso fazer. Meu irmão, um abismo atrai outro abismo. Chama. O pequeno vai crescendo, 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 até que toma conta. E a mulher, depois ela foi, comeu tudo e pecou. Ela vai, convence o homem também come. E aí, depois que o homem come, no Sefer Adão Verravá, o livro de Adão e Eva, capítulo 21, fala que quando o homem come, os seus olhos foram abertos, ele percebeu que estava nu, e ele disse, ó mulher má, por que você causou essa destruição entre nós? Você me afastou da glória de Hashem. Essa é a consequência maior do pecado, é perder a glória. Porque a literatura rabínica fala que o homem e a mulher, eles não se envergonhavam quando estavam nus, porque eles tinham vestes de luz. Eram vestes luminosas, que era a própria glória, a própria presença do Eterno. Quando eles pecam, eles perdem as vestes de luz, eles perdem a glória, eles perdem a conexão com o Eterno. E aí, de fato, o pecado entra no mundo. É perder a glória, gente. É a pior coisa, é alguém perder a glória do Eterno. O que Yeshua faz, que é o que nós veremos 16h30 no estudo da tarde. Hoje nós estamos vendo o pecado do homem no Gan Eden, nós vamos ver como Shaul, Paulo, ele pegou textos sobre Adão e como que ele interpretou a Torá. Nós vamos ver se seria o estudo da Torá segundo Shaul. Vou pegar vários textos de Shaul em que ele pega esse tema de Adão e ele vai dar profundas revelações. Mas uma coisa que eu já adianto é, o Mashiach veio para restaurar a glória perdida, para nos colocar de novo com vestes de luz. Até a própria brachá do Talit, né? O Teor Kassalma estende a luz como um manto, como uma cortina, como um manto. Quando se bota o Talit, né, se faz uma brachá, o Teor Kassalma, que ele estende de luz, cobrindo como um manto, né? Ou seja, o Talit é você colocar um manto, e aí fala or, de luz, de luz. E vários rabinos explicam que o talit é uma alusão, né? Tem uma simbologia também de você lembrar-se da glória do Eterno que foi perdida. Usar o talit é você se lembrar que nós tínhamos vestes de luz. Então é um pedido, por isso que Abraão fala de o Teor Kassalma, você ter essa luz que foi perdida. Nós precisamos nos conectar com o Eterno. E o Eterno é tão bom, tão misericordioso, que ele chega para o homem e fala, Adão, onde tu estás? O Eterno sabe de todas as coisas.
o Eterno sabia onde o homem estava. Mas ele pergunta, onde tu estás? Mas ele já sabia, mas ele pergunta isso para quê? Para ver se o homem falava assim, Hashem, vou te contar uma coisa, eu pequei, eu comi, a mulher comeu, ou seja, se ele tivesse culpa, se ele reconhecesse a sua culpa, o seu pecado, se ele se arrependesse e se ele fizesse techuvá. Davi Hameler, o rei Davi, quando ele pecava no Sefer Tehillim, o livro de Salmos, ele fala, Hatati, eu pequei. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Hashem. Ele fez tanta coisa errada, mas ele falava, eu pequei. O Eterno pergunta, Adão, onde tu estás? Para ele repetir isso, Hatati, pequei. Eterno, eu pequei, eu estou me sentindo muito mal. Diz o Midrash que se ele fizesse isso, o Eterno teria perdoado ele na hora, e quem sabe poderiam ter sido até anulados aqueles efeitos. O Eterno deu uma oportunidade para naquele momento ele se corrigir, para ele fazer techuvá, retornar aos braços do Eterno. E é isso que o Eterno fala conosco hoje. Muitas vezes pecamos, mas o Eterno ele não quer desculpas. Ele não quer desculpas, que você invente alguma coisa, ele só quer que você reconheça o seu pecado. Por isso que naquela parábola que Yeshua conta do pecador e do parucho do fariseu, o parucho fariseu falava que orava 3 vezes ao dia, jejuava, dava tzedaká, ele dizia que era um homem justo, e Yeshua falou que aquele pecador chegou e falou, Hashem, eu pequei. E o Eterno falou que aquele que se exaltou saiu humilhado, e aquele que se humilhou saiu exaltado. É isso que o Eterno quer. Adão poderia reverter tudo assim, mas diz o Midrash que olha só o que ele fala. Adão disse para Hashem, diz o Midrash, será que eu pequei quando eu estava só? A primeira coisa é assim, antes de criar a mulher, eu não tinha pecado, ok? Será que eu pequei quando eu estava só? Não, né? Ele não tinha pecado sozinho. Aí ele diz assim, eu somente pequei por causa da mulher que tu criaste, e ela que me fez violar o teu mandamento. Eu só pequei por conta da mulher que tu criaste. O que ele quer? Ele botou a culpa na mulher e também no próprio Hashem. Tu que criaste essa mulher. Tu fizeste essa mulher. Então a culpa é tua, Hashem, e dela. Meu irmão, o ser humano ele é tão arrogante que ele chega a culpar o Eterno. Tem muita gente que até que crê no Eterno, que às vezes ela está passando por momentos difíceis na vida, que são sequelas de coisas de errado que ela fez, e aí ela está tendo ali que ter uma reparação, ela tem que reparar, então ela está sofrendo por conta de algo que ela mesma fez de errado, e ela ainda vai falar, poxa, por que o Eterno não me ouve? Por que ele não ouve as minhas orações? Por que ele permite que eu esteja passando por isso? É a mesma história, culpar o Eterno. E aí, Adão culpou a mulher, culpou o Eterno, e o Eterno responde para Adão, dizendo o seguinte, diz o Midrash, Adão, eu te dei a mulher como ajudadora, mas tu és um ingrato por reclamar dela e acusá-la, dizendo, foi ela que me deu o fruto da árvore. Tu não devias, Adão, ter obedecido à mulher, porque tu és o chefe e não ela. Então o Eterno falou o seguinte, você é o cabeça, a palavra final era sua, você é o líder, né? Todas as escrituras sempre colocam o homem como o cabeça,
Então você não tem desculpa. Você fez porque você quis. Eu te coloquei como chefe. Você que tinha que ter orientado. Meus irmãos, vejam, a partir daí, o que aconteceu? Além das consequências que a Torá narra, a morte, o homem vai ter que trabalhar, a mulher vai sentir dores de parto, a serpente vai rastejar, mas Yetzer Hará, a inclinação para o mal, ela entrou no mundo. Antes do pecado, não havia a inclinação para o mal. A inclinação para o mal, ela vai adentrar aí. E nós carregamos e temos a inclinação para o mal. Já expliquei um shiur, não é o pecado original de Santo Agostinho que diz que a criança nasce pecadora. O bebê, né? É por isso que os católicos querem batizar recém-nascido, que eles acham que a criança nasceu, saiu no ventre da mãe, já é pecador. Não, não é isso. Mas, dizem os rabinos, que não é isso, mas existe a inclinação para o mal, Yetzer Hará, que é essa propensão que nos impele. E percebam só, Hashem falou para Adão, no dia em que tu comeres do fruto, tu irás o quê? Morrer. Ele comeu, só que a Torá diz, em Bereshit, Gênesis 5:5, a Torá diz que ele só morreu com 930 anos. Parece que é uma contradição. No dia em que comer, tu irás morrer, mas ele viveu 930 anos, então ele não morreu no mesmo dia. Então parece que há uma contradição, e o Midrash explica que o que aconteceu? O Eterno chegou para os anjos e falou: eu sou misericordioso, eu vou dar tempo para o homem se arrepender, e fato é que a literatura rabínica diz que o homem se arrependeu, ele e a mulher fizeram techuvá, eu vou dar tempo e eles vão viver. O homem viveu 930 anos, mas o Eterno falou que ia morrer no mesmo dia. Só que aí o Eterno citou, de acordo com o Midrash, o Sefer Teilim, o livro de Salmos. O Salmo não tinha sido escrito, mas o Eterno já conhecia o conceito, é óbvio. O Salmo 94, que o Eterno falou: para mim um dia são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o homem poderia viver no máximo um dia, 1000 anos, e Adão morreu com 930. Então o Eterno falou, no dia em que ele pecou, ele morreu. Ou seja, 930 anos porque não chegaram 1000 anos. Entenderam? Um ano como 1000 anos como um dia e 1000 dias como um ano. E eles de fato, né? Há várias tradições. Há uma tradição que diz que eles se arrependeram em Yom Kippur, mas há uma outra que diz que eles se arrependeram em Rosh Hashanah, que é a majoritária, a corrente majoritária, que é em Rosh Hashanah, que eles se arrependeram. E eu deixo aqui uma palavra final, um texto que eu vou ler, que daí eu vou continuar no estudo de 16:30, que nós estamos falando sobre o pecado do homem. E à tarde nós vamos ver a missão de Mashiach em relação a esse episódio. O Mihai Yosef, também conhecido como Ben Gurion, ele escreveu o seguinte: foi nas esferas superiores que Deus criou o mundo, e através de Adão, o primeiro homem, ele as ligou imediatamente à sua divindade. Mas quando Adão cometeu o pecado, toda a criação resvalou para baixo e com ela também a glória de Deus. Toda a existência se tornou vulgar e sofreu um grande dano. Desde então pairou uma maldição sobre tudo que está aqui embaixo. Se, porém, Adão tivesse permanecido o dia todo de Shabat, apegado à árvore da vida, que é uma tradição que ele pecou no Shabat, se ele tivesse
no Shabat apegado à árvore da vida, ele teria evitado tudo. Quando o santo, louvado seja, criou o primeiro homem, ele não possuía maus instintos. No início, o homem era puro e leal, e nele não havia nenhuma partícula de impureza ou corrupção. E pelo fato de estar num degrau elevado e ter uma alma pura, conseguia-se aperceber do brilho da esfera superior e não conhecia nenhum obstáculo. Olha só, o homem era perfeito. Mas então viu a serpente a sua consagração, e isso a aborreceu muito. E ela desceu com o seu companheiro e falou contra o homem. O texto diz que a serpente desceu com o seu companheiro, o companheiro aí era Satã, e falou contra o homem. E o torpe espírito da serpente penetrou em Adão e em toda a sua geração. Espalhou-se pelo mundo inteiro e veio a morte. E novamente, quando Adão cometeu o pecado e comeu da árvore, o Eterno desceu com 70 juízes e impuseram a morte ao mundo. Antes de Adão ter pecado, ele podia ouvir a voz de Adonai e permanecer em pé. Mas depois do pecado, quando ouviu a voz de Adonai, ele teve que se esconder. Fala, né, que ele quis se esconder. Agora, olhem a última frase. Olha só, um grande erudito judeu escrevendo, ele diz assim, ele acaba dizendo assim: seis coisas foram tiradas de Adão depois que pecou: o seu brilho, a sua estatura, porque há uma literatura bíblica que diz que ele era muito alto, a vida eterna, né? Ele teve que se arrepender, mas em princípio ele perdeu, depois ele recebeu, ele perdeu os frutos da terra, os frutos da árvore e o grande brilho do sol. E ele conclui assim: tudo isto, porém, voltará ao mundo nos dias do Mashiach. Meus irmãos, um grande sábio de Israel, Mihai Yosef, dizendo que é Mashiach que tem a missão de fazer com que seja retornada a glória de Hashem. E é isso que nós vamos ver à tarde, Shaul pegando esse gancho de Mashiach, revertendo o que nós sofremos. Adão, o primeiro homem, ele perdeu o Ruach HaKodesh, ele perdeu o espírito de santidade que pairava, ele perdeu as vestes de luz que eram a glória do Eterno, era o espírito do Eterno irmanando nele, tanto é que vimos que ele tinha uma sabedoria espiritual, uma sabedoria tão grande que Hashem falou que era superior aos anjos, mas ele depois decaiu em um estado inferior. Era um estado tão glorioso que diz o Midrash que os anjos tiveram que se prostrar. Satã não quis, mas os outros foram e se prostraram perante o homem. Nós, meus irmãos, estamos sendo chamados para vivermos uma dimensão de Ruach, do Espírito. O problema da religião é que as pessoas estão vivendo na carne, estão vivendo na letra, estão vivendo muitas vezes ritos, liturgias e uma série de coisas sem a presença do Espírito. As pessoas praticam preceitos religiosos, mas elas não estão revestidas desta luz e desta glória que Yeshua tem para oferecer. E Shaul falou que ele oferece de fato. O que causa às vezes perplexidade é que todo mundo se diz que crê em alguma coisa. Só que, poxa, quantas pessoas de fato realmente estão ali queimando a chama do Eterno? Poucas. Então o problema é que às vezes a gente vê tanta hipocrisia, tanta falsidade, que parece que não há mais agir do Espírito. Mas Yeshua falou que o joio estaria no meio do trigo.
Nós estamos sendo chamados, e o nome da nossa congregação, que foi revelação do Eterno, é Binei Or, filhos da luz. Nós, como filhos da luz, fomos chamados para vestirmos-nos com as vestes de luz do Gan Eden, as vestes de luz do homem antes da queda. E essas vestes de luz não são mais nada que não a glória, o esplendor, a beleza do Eterno irradiando. Nós temos que ter a capacidade de ouvirmos a voz de Hashem tal como Adão ouvia. Nós temos que entender que Hashem está disponível a todos nós que cremos em Yeshua e temos uma conexão espiritual. Nós temos que ter o nosso próprio Gan Eden. E quando nós estudamos Torá, mas não é estudar Torá na letra, quando estudamos Torá cheios do Espírito, e Torá também, meu irmão, Torá não são só os 5 livros de Moisés, Torá é toda a sabedoria, todas as escrituras, a Brit Hadashah é a Torá. Quando nós estudamos Torá no sentido da sabedoria do Eterno, nós voltamos ao jardim do Éden. Tanto é que são na Torá 54 parashiot, 54. Só que a última, que é Vezot Habrachá, é estudada em Simchat Torá. São 54, a última é em Simchat Torá. 53 são estudadas quando? No Shabat. 53 estaremos aqui no Shabat. Pensem comigo, 53. A palavra hebraica Gan, que é jardim, na gematria tem o número de 53. Buscarmos a sabedoria espiritual do Eterno é estarmos no 53, é estarmos no Gan, é estarmos no jardim do Éden que Hashem preparou para nós. Claro que nós sabemos que é um já é e ainda não. Eu vou explicar. Nós sabemos que o mundo só será totalmente restaurado com o retorno de Yeshua. Sim, o paraíso perdido nós o acharemos completamente quando Yeshua retornar. Mas não temos que ficar de braços cruzados esperando o retorno de Mashiach. Podemos já desfrutar de toda a beleza do Gan Eden. A tua vida, a tua família, o fato de você estar respirando, o fato de você ter um prato de comida em casa, o fato de estarmos em um país que, por enquanto, há liberdade religiosa. Haverá um momento que não haverá, mas, por enquanto, temos que ser gratos a tudo isto e voltarmos para Gan, voltarmos para o jardim. E à tarde nós veremos que nesse jardim nós encontraremos Mashiach. Mas nós já podemos encontrá-lo hoje, porque Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade, o Espírito Santo, em Romanos é dito que é Ruach HaMashiach, que é o Espírito do Mashiach. Em Romanos, Shaul diz que o Espírito de Hashem é o Espírito do Mashiach. E Mashiach prometeu isso. Ele promete esse retorno. Boa viagem, nesse Atová, boa viagem. Pegar a mala, estamos indo para o Jardim do Éden, temos que viver. Eu costumo dizer, nós vamos encerrar, eu vou orar, mas eu costumo dizer, que eu aprendi com o meu mestre, o seguinte: o primeiro Jardim do Éden que você tem que ter, sabe onde é? A sua casa. A sua casa tem que ser o Gan Eden, porque se a tua casa não for o Gan Eden, nenhum outro lugar será, por incrível que pareça, hein? Se você ali não for, nenhum outro lugar será. Tudo começa em casa. A nossa congregação também é um Gan Eden, nós temos que multiplicar o Gan, o jardim. Vamos fazer uma tefilá, e depois nós vamos encerrar esta mensagem, e 16h30 nós voltaremos. Hashem, nós oramos a Ti, te agradecendo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia.
Eterno, nós te agradecemos por Yeshua HaMashiach, que ele é o último Adão, ele é o Adão celestial, que coloca em nós o seu Espírito, para que tenhamos a tua glória, o teu esplendor, para que tenhamos vestes de luz. Hashem, nós somos totalmente carentes e necessitados de ti, e clamamos para que haja tikkun, para que haja retificação. Eterno, Adão pecou e inicialmente ele não se arrependeu. Que hoje seja dia de arrependimento, de techuvá, de retorno. Aqueles que estão nos assistindo, se estão no pecado, se estão precisando de libertação, Hashem, faça o sobrenatural para que os grilhões das trevas sejam quebrados. Eterno, destrói, anula os efeitos do veneno da serpente, um veneno que seduz o coração do homem para pecar contra ti. Eterno, eu oro pelos e-mails que recebemos, pessoas que estão querendo libertação e não sabem como. Em nome de Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, Melech Israel, o Rei de Israel, nós declaramos libertação, nós declaramos que os cativeiros estão sendo aniquilados, que os grilhões estão sendo quebrados, que as cadeias espirituais estão sendo abertas por Yeshua HaMashiach, e as pessoas vão se arrepender, pessoas que estão em pecados diversos, Hashem, liberta essas pessoas e que elas venham a testemunhar, tal como, Hashem, há poucos dias atrás fizemos um shiur de libertação em pessoas dominadas sobre as forças das trevas, e recebemos um e-mail, uma notícia da pessoa que recebeu a libertação das forças de Satanás, encontrou a libertação em ti. Não é a palavra de homem, Hashem, nós não estamos invocando a palavra nossa, mas sim a palavra de Yeshua HaMashiach, porque ele tem poder para expulsar demônios, para curar enfermos. O teu Espírito pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Eterno, que haja arrependimento, que haja cura, que a tua verdade seja revelada e que haja uma reversão dos efeitos malignos do jardim do Éden. Eterno, nós oramos para que todos aqueles que estão conosco sejam impactados e o teu sobrenatural recaia sobre eles. Hashem, abençoa e guarda cada um, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém.